Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou Will, você está no Classic Edition Toys e este aqui é mais um review de figuras de ação para o nosso canal e o escolhido da vez foi o Mosquitor, da linha Masters of the Universe Origins da Mattel. É isso aí, mais um integrante da Horda, mais um dos servos do Hordak, que saiu na linha Origins aqui bem cedo, se a gente for ver aí, ele é de 2021, mais ou menos época das Waves 3, 4, 5 e 6, mas na linha Vintage original ele é mais pro finalzinho, é lá pro final, quase quando a linha estava acabando, mas na linha Origins ele fez a sua estreia bem cedão, bem no começo dela, né? E a gente, enfim, tá completando aqui as nossas figuras, os nossos reviews, e a gente tá trazendo então esse review aqui dele que na linha Origins veio como uma figura deluxe, né? Com aquela cartela maior, mais larga, com uma arte aqui que também faz alusão aí às cartelas da linha Vintage mais pro final, também lá por volta de 86, 87, lá nos Estados Unidos, e aqui na linha Origins as figuras deluxe tem uma arte aqui, uma arte bem legal, inclusive do Mosquitor, né? Fora isso, é a cartela que a gente está habituado. Apesar de estar grandona, é a mesma com o logo Masters of the Universe, nome do personagem, as pedras vermelhas explodindo, o céu azul estrelado, personagem aqui no blister com bolinha, mini comic aqui atrás, e como é uma figura deluxe, os itens extras que vem junto com ele, né? Quando a gente vira a cartela, nós temos como sempre uma arte bem legal, aqui o Mosquitor atacando o Fisto, mostrando aí mais ou menos como é que ele estaria absorvendo a força, né? A energia vital do Fisto, é um dos itens que vem aqui como extra na figura deluxe. A parte de baixo aqui mostrando a questão da action feature dele, lembrando que é o começo da linha, então as figuras estavam trazendo as action features que as figuras vintage tinham, isso era bem legal, né, na época. Além disso, temos aqui um checklist que, além das figuras contemporâneas aqui, né, nós temos o Battle Armor He-Man, o Battle Armor Skeletor, o Buzzsaw Hordak, além do próprio Mosquitor, nós temos aqui o playset que tinha saído na época, o Castelo de Grayskull e a Wind Raider, a Patrulha do Vento, ou até nave de ataque aqui pela estrela, que também saiu aí mais ou menos nesse período. Parte de baixo aqui, questões legais e de segurança da Mattel, inclusive selinho do Inmetro aqui. Então, com tudo isso aqui colocado, vamos abrir o nosso Mosquitor aqui e ver como é que ele ficou nessa releitura da linha Origins. Então, bora lá! Com a embalagem aberta, a gente já pega aqui a mini comic que acompanha a figura. É uma mini comic diferente das figuras regulares da época, inclusive porque ela trata dos personagens deluxe aqui, né? Nós temos o Mosquitor na capa e apesar de termos personagens mais tradicionais até das primeiras waves, né? Como He-Man, Mentor, Teela, o Gorpo aqui também, nós temos obviamente como estrelas aqui os personagens deluxe mesmo, né? O próprio Mosquitor e o Buzzsaw Hordak aqui, né? Infelizmente não tem os balões de texto, é a versão internacional que veio aqui pra gente também, então não dá pra gente curtir apropriadamente a historinha, é uma pena, né? E aqui a parte de trás, o catálogo aqui, o checklist com as figuras do período aqui, inclusive o Buzzsaw Hordak está fazendo a sua aparição aqui nesse checklist também. Além disso, temos aqui o manualzinho, em que estão escurecidas as partes que são desmontáveis. E a gente nota aqui que o Mosquitor, ele tem menos partes intercambiáveis, né? Só a cabeça, aqui as mãozinhas, ele separa aqui na cintura e as botas, né? A parte de tirar os braços e tal, ele não tem, muito provavelmente por conta da action feature do personagem. Prontinho, aí está o Mosquitor, liberto da sua cartela para a gente ver aí melhor os seus detalhes, ver como é que ficou essa transcrição, essa versão Origins do personagem. A gente começa falando aqui da sua altura, ele tem aqui quase 16 centímetros, aí se a gente considerar o topo da cabeça dele aqui, essa cresta, as pernas bem retinhas, sem estar com os joelhos dobrados. Então ele é uma figura que ficou mais alta, relativamente um pouquinho só mais alto que as demais figuras padrão, as figuras base aí que a gente tinha, né? E faz sentido, na verdade, ele ser dessa forma, porque se a gente vê aqui, ele é construído quase que todo de partes novas. Eu acho que a única parte que repete aqui é a
coxa aqui, né? Essa parte da perna, porque o restante é tudo novo. A gente pode ver aqui braço, antebraço, o próprio torso, que tem action feature, o quadril aqui e as botas dele também. Obviamente aqui a cabeça também, que é uma figura bem diferente, né? Então a gente tem aqui uma figura que é quase que inédita assim em questões de bases e faz sentido, né? Se a gente considerar que a figura vintage estava saindo lá no final da década de 80, lá no final da linha vintage original, e é uma época em que a própria Mattel já estava sentindo aí que a criançada estava perdendo interesse na linha, estava meio desgastada já, outras linhas de brinquedos já estavam surgindo, então ela tinha que inovar, tinha que fazer coisa diferente. Então aí ela, vamos assim dizer, parou de ficar com aquela repetição exaustiva de bases e criou um personagem todo novo aí, todo diferente, o que é bem interessante se a gente considerar aqui. Por isso que ele tem um visual tão legal aí, tão distinto das demais figuras, né? E até falando em questões de inovar, eu acabei esquecendo de comentar no começo do vídeo, na arte aqui, além do próprio Mosquito atacando o Fisto, a gente vê aqui o Battle Bones, que é outra coisa que mostra aí o quanto que a linha estava tentando inovar, né? Que era tipo um guarda-figuras, né? Você colocava várias figuras enfileiradas assim, presas pelas costelas do Battle Bones. Interessante a referência lá na arte do personagem aqui, na arte da cartela dele. Mas voltando aqui ao próprio Mosquitor, então a gente pode ver aqui que é uma figura que é diferente, então, e tem vários detalhes, não apenas de escultura, mas de própria pintura mesmo, né? A gente nota aqui nos próprios ombros dele, aqui no braço, aqui na altura do bíceps, o próprio quadril aqui tem essa pintura roxa aqui também, prata aqui na fivela do cinto dele, a bota aqui a gente nota aqui, ó, o quanto que tem de escultura diferente, ela é toda esquisita, quadrada, né? Não é uma bota muito anatômica, mas tem pintura aqui na frente também, ou seja, é um demonstrativo de que a Mattel estava investindo mesmo. A gente nota aqui esses olhões dele, a forma que ele tá pintado aqui também, tem uma pintura legal aqui, e o prata aqui também no próprio ferrão dele, porque o Mosquitor é para ser, como o próprio nome diz, um pernilongão gigante lá, um dos servos do Hordak, né? Talvez até uma das experiências do vilão. E uma coisa que a gente nota aqui interessante, obviamente, que chama atenção, que era o que o personagem tinha, é a sua action feature. A figura original tinha aqui esse logo da Horda, né? Esse morcego mais ou menos assim, translúcido, aberto aqui pra gente ver o peito dele, maior. Aqui nós temos ele bem apertadinho, bem espremido. Acho que muito parecido com o que a gente notou no Battle Armor He-Man e no Battle Armor Skeletor, em que a action feature, que a rodinha que girava, era bem menor, bem mais comprimida do que a da figura vintage. Talvez por conta de como esses braços se articulam, né? Eles entram aqui nesse torso. Mas nem por isso é menos legal. A gente nota aqui que se a gente apertar o botão que nós temos aqui nas costas da figura, assim como era na figura vintage, ele tem um efeito aqui de sangue escorrendo, né? Você meio que dá uma mexida no sangue aqui no peito dele para dar a impressão de que o sangue tá escorrendo, o sangue que ele tá sugando de alguém, né? Ele espetou aqui e tá bebendo o sangue de alguém, é tal qual um pernilongo mesmo, né? Bem maluco aí, bem legal. Interessante aqui, apesar de estar mais espremidinho, mantiveram a action feature do personagem, o que é algo muito legal, especialmente nesse começo aqui da linha Moto Origins. Vamos passar agora para as articulações da figura, uma figura que, apesar de ter action feature, não teve perdas aí de partes de articulação e nada. A gente pode falar aqui que ele tem articulação na cabeça, gira bastante, inclusive a ball joint até meio rasinha aqui no pescoço dele, então ele permite subir bastante essa cabeça, descer bastante aqui e girar para os lados. Tem articulação aqui no ombro, sobe até esse ponto aqui, até por conta dessa escultura, acho que essa ball joint aqui não consegue subir muito mais que isso, mas tá legal, tá dentro do esperado aqui. Temos articulação aqui no cotovelo também, aquela dos Origins, que permite, além de dobrar, girar também, e temos articulação aqui na base do punho, aqui na luvinha dele, que também permite o giro, subir e descer. Temos articulação aqui no quadril, ele não perdeu, por mais que tenha aqui esse peito cheio de sangue. Temos articulação aqui no quadril, que pode abrir até aqui, pode ir para frente até aqui, ir para trás até aqui, baseado basicamente aqui na escultura desse quadrilzinho. E temos articulação aqui no joelho, que permite dobrar e girar para os lados. Além disso, ele tem também o corte da bota aqui e o calcanhar. Por mais que seja diferente essa bota toda quadrada aí, não é nem um pouco anatômica, ele também consegue dobrar bastante o pé para trás,
para frente e até tem joguinho aqui, ó, para você conseguir posear o personagem aí da forma que você quiser. E além disso, ele é desmontável nas partes que a gente viu naquele manualzinho. Então a bota você tira, ela é retirada até de um jeito um pouquinho diferente, né? Com esse pino aqui um pouco diferente do que a gente vê nas outras botinhas. E ele também consegue separar até mesmo aqui no quadril. Então mesmo que com esse peito diferente aqui, ele não perdeu algumas das características que são essas peças intercambiáveis das figuras Motu Origins. Vamos falar agora dos acessórios que acompanham a figura. O primeiro deles é esse feixe de energia aqui, feito de um plástico vermelho, tem uma certa escultura, mas é um pouquinho translúcido também, é bem borrachadinho, bem molinho aqui, e a gente nota aqui que tem um furinho de um lado e é esse formato de garra aqui do outro, que é exatamente para você prender em outras figuras, para você simular aí como se estivesse drenando a energia das vítimas do Mosquitor, né? Você prende aqui, por exemplo, e aí encaixa o Mosquitor aqui onde tem essa parte aqui com o buraquinho, e aí você simula aqui o Mosquitor atacando as suas vítimas, né? Tipo, oh não, estou perdendo as forças. Bem isso aqui mesmo, né? Para você brincar, tirar foto, esse tipo de coisa, né? É legal, mas para falar a verdade, eu não curti tanto, porque eu nunca imaginei que o Mosquitor sugava a energia dos seus inimigos dessa forma aí, sugando energia meio que por fora, assim, né? Como ele é um pernilongo, tem esse ferrão aqui, essa ponta aqui na sua boca aqui, né, no capacete dele. Tem esse peito aqui cheio de sangue. Eu sempre imaginei que ele espetasse diretamente aqui, sugasse o sangue direto dos seus inimigos aqui, das suas vítimas, assim como um vampiro, como um pernilongo mesmo faz, né? Além disso, nós temos também uma mão extra aqui, que é a mão esquerda, que é para segurar itens, né? Já que a mão esquerda que vem com a figura aqui, ela tem o punho fechado, né? Bem legal esse punhozinho fechado aqui, até para você expor, né? Se você quiser que ele segure item com a mão esquerda, é só você trocar. Você pode fazer essa substituição das mãos aqui, né? E o item que ele segura é esse aqui, é o blaster dele, é igualzinho da figura vintage mesmo, não tem detalhes de pintura, mas está muito bem esculpidinho aqui em um plástico roxo, assim como era na figura vintage. Então esse blaster todo diferentão aqui. E por fim, nós temos uma cabeça extra para o Mosquitor, que, para falar a verdade, eu achei bem estranha. Eu nunca imaginei que o Mosquitor usasse um capacete, né? Que essa cabeça aqui fosse um capacete que ele usa para essa cabeça aqui. Mas se você quiser deixar o Mosquitor dessa forma, né? Você pode também colocar aqui, prender aqui e pronto. Aí o Mosquitor tem essa outra aparência. Particularmente, eu também não achei essa cabeça extra aqui tão legal não, né? Eu prefiro o visual clássico do Mosquitor com essa cabeça aqui mais mecanizada, mais robótica, que eu acho inclusive que tem mais a ver com a própria Horda. E chegou agora o momento que a gente sempre curte fazer nos nossos vídeos, que é a hora da comparação, e aqui nós temos colocados lado a lado o Mosquitor Motu Origins com o Mosquitor Motu Classics, e a gente vê aqui o quanto eles são realmente parecidos mesmo. Obviamente aqui na figura Classics nós temos uma questão um pouco mais diferenciada de detalhamento, pintura, articulação e tal, mas a gente vê aí que ambos são muito bem feitos, porque obviamente se baseiam na figura vintage, que já era uma figura diferenciada aí para a sua época. Aliás, o Mosquitor Origins tem uma característica que o Mosquitor Classics não tem. Esse aqui tem o peito que jorra sangue e esse aqui não possui. Então, aí está, pessoal. Este foi o nosso review do Mosquitor da linha Masters of the Universe Origins da Mattel. Uma figura que eu curti pra caramba, é muito bem feita e que confesso até pra vocês, na época quando eu fiquei sabendo que ele ia ser uma figura deluxe, eu até falei, poxa vida, o Mosquitor Vintage nem tinha tanta coisa extra, o único acessório que ele tinha era o blaster dele, o rifle laser dele, então nem justificaria ele ser uma figura deluxe. Na linha Origins inventaram uma cabeça extra a mais aí, só pra falar que a figura poderia ser mais cara, né? Deixar a figura um pouquinho mais cara, porque tem action feature e tal. Mas no final das contas, eu acho que ele faz jus sim ao fato de ser uma figura mais premium, vamos assim dizer, na linha Origins, né? Uma figura diferenciada. Porque além da action feature que ele manteve da figura vintage, ele também é cheio de detalhes, tem mais pintura que as figuras habituais da linha e tá cheio de base nova, né? Ele tem
esse detalhamento aí, até porque ele tem um monte de partes novas aqui que foram utilizadas na construção só do Mosquitor, porque como a linha Vintage terminou basicamente na época que o Mosquitor e alguns outros personagens estavam saindo, a Mattel nunca pôde reaproveitar direito as partes dele, né? Até ia tentar em alguns personagens, alguns Snake Man com essas botas e tal, mas no final nunca saiu do protótipo. Então o Mosquitor foi uma figura que teve base única na linha Vintage. Aqui na linha Origins, até a época que ele estava saindo também, a gente sabe que hoje em dia, com o advento dos Snake Man, tem mais figuras saindo, que está reaproveitando partes do Mosquitor aqui também. Mas independente disso, ele é uma figura bem singular, uma figura diferenciada da linha. Para quem curte a Horda, que é o meu caso, é uma figura que é meio que essencial, né? O Mosquitor é uma das figuras aí, um dos servos do Hordak. Sei que não é muito conhecido aqui no Brasil, porque não apareceu no desenho animado e também a Estrela não chegou a lançar a Horda aqui quando lançou as figuras de Mestres do Universo no Brasil. Então, ele é uma figura que praticamente é inédita pra gente aqui, para os brasileiros, né? Então eu sei que muita gente pode não ter nenhum interesse ou nostalgia ou qualquer apego a ele, né? Mas no meu caso, que curto o Motu e um monte de mídias e tal, já conheci o Mosquitor, é uma figura que eu curto pra caramba, curti demais colocar ele aqui na coleção. Com certeza recomendo, se você tiver a chance de ter um Mosquitor, pode pegar que você não vai se arrepender. Hoje em dia, passado tanto tempo aí depois que ele saiu, Motu normalmente tem essa singularidade, vamos assim dizer, né? As figuras ficam um tempo à venda, chegam até a encalhar, fica baratinha, mas depois que vende tudo, não é reposto, né? Então aí as figuras tornam-se raras. O Mosquitor é um caso desses. Eu cheguei a ver ele encalhado em várias lojas físicas mesmo, e depois, hoje em dia, ele está sumido. Se você quiser comprar, é mais na mão de vendedor secundário, né? Quem comprou na época e está revendendo hoje em dia. Mas se você ainda quiser um, vou ficar na torcida aí para que você consiga garimpar e achar essa figura aqui por um bom preço. Ok? Espero que tenham gostado desse nosso vídeo. Se esta é a primeira vez que está nos visitando, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo e inscreva-se aqui no nosso canal para acompanhar as nossas postagens. Nós temos muitos vídeos de figuras de ação aqui, especialmente de Mestres do Universo. Então, se você curte Motu, com certeza vai se sentir em casa aqui no nosso canal. E se curtiu, não se esqueça de deixar o joinha aí no vídeo, deixe um comentário aqui também, compartilhe com seus amigos, porque todas essas interações aí fazem o algoritmo do YouTube entender que esse conteúdo é relevante e vai sugeri-lo para quem entra na plataforma. Então, conto com a ajuda de vocês aí para fazer o nosso canal crescer cada vez mais, tá ok? Vou ficando por aqui e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá!